temos agora um outro telefonema da sua dona Ana Dantas. Boa noite. Boa noite. Como está? Bem, muito obrigada. Está-nos a falar da falagueira. Exatamente. Pode dizer-nos qual é a questão que quer pôr? Portanto, eu queria pôr uma questão muito simples. Em primeiro lugar, eu gostaria que algum dos doutores explicasse mais em concreto o que são os linfomas. Porque há 3 dias para cá, cada vez que eu ligo a televisão, o tema da conversa na área de saúde são os linfomas. Essa é a sua questão? E depois queria pôr uma questão que é assim... Eu acho que tem toda a razão em pôr essa questão e vai ser fácil responder, vai ver. Como sabe, a comunicação social tem falado muito ultimamente de linfomas, até por causa destas campanhas, a pedir dadores e tal, e nós temos a ideia que toda a gente sabe o que é linfomas, mas não tem nada que saber e tem toda a razão em começar por pôr essa questão. E a seguir? E a seguir, eu queria colocar a seguinte questão. Eu, aos 18 anos, fui-me diagnosticada, depois de ter desmaiado, fui-me diagnosticada epilepsia. Mais tarde, fui mãe de um menino que nasceu com uma malformação congénita no fígado, que acabou por falecer 4, 5 anos depois. E quando ele fez a primeira operação, eu quis dar sangue, disseram-me que não podia. Entretanto, fui ao Instituto Superior de Sangue saber se poderia dar sangue, mas por causa da epilepsia disseram-me que não. Agora eu gostaria de saber isto porque eu vivo muito o problema dos outros a nível, em todos os aspectos, mas mais quando se trata de crianças com problemas de leucemia. Eu gostaria de saber se uma pessoa com epilepsia poderia ser dadora de medula. Qual é a sua idade, Ana? 37. 37. Muitíssimo obrigado. 2 questões. Quer o professor António Parreira, quer a doutora Inês Nolasco, bem, não estou a dizer que a doutora Letícia não sabe o que é um linfoma, mas enfim, a sua área de especialidade são mais as patologias benignas e as vossas áreas são as chamadas doenças oncológicas do sangue, não é? Portanto, mais exatamente as leucemias e os linfomas. Professor António Parreira, doutora Inês... Professor Parreira. Explicar o que é um linfoma... Explicar de uma maneira simples o que é um linfoma. Não é muito difícil. Pois, também são doenças potencialmente malignas, portanto, no fundo, são formas de cancro que atingem as células do sistema linfático e que resultam, portanto, de crescimento anormal de células do sistema linfático, que por sua vez faz parte da medula óssea. O sistema linfático é o sistema de que muitas vezes as pessoas se esquecem, porque toda a gente sabe que nós temos um sistema sanguíneo, mas muitas vezes só a propósito da existência de nódulos é que as pessoas se lembram que temos um sistema que é o sistema linfático e que é muito importante, não é? Nós temos um órgão muito importante que se chama medula óssea, que está espalhado por todo o nosso esqueleto, que é no fundo o tutano dos ossos e que faz todas as nossas células do sangue, incluindo as células do sistema imunitário, que são as células linfáticas, que depois se distribuem por órgãos periféricos, que são chamados gânglios linfáticos, e em todos os nossos pontos do organismo, e inclusivamente até fora dos próprios gânglios, é aquilo que se chama o sistema ganglionar, o sistema linfático extraganglionar ou extranodal, e em todos esses locais podem surgir células que crescem desordenadamente e dão origem a linfomas. Genericamente nós podemos dizer que linfomas, que inclui também as leucemias, representam cerca de 10 a 15% dos tumores humanos. Do total de neoplasias humanas, dos cancros, de todos os cancros. Assim, é claro que depois com particularidades de incidência e de distribuição, como a doutora Inês Nolasco falou, que variam consoante os tipos, consoante os grupos etários, mas de facto nós temos esta noção muito clara, que é reproduzida em todos os países que têm boas estatísticas nestas doenças, que os linfomas estão a aumentar. Embora não saibamos porquê. Aparentemente não, há uma razão para que isso aconteça, e uma delas é o aumento da esperança de vida, porque atualmente nós vivemos muito mais anos do que vivíamos há 50 ou 100 anos atrás, e estas doenças incidem particularmente na idade mais avançada. Isto é, quanto mais velhos nós somos, mais probabilidade podemos ter uma doença destas.
E de outras, e de muitas outras. Depois há que é outros natural. fatores, há hoje em dia uma comunidade científica grande a estudar múltiplos aspectos que têm a ver com a eventual causa destes linfomas. Sabemos que em casos muito raros há determinados vírus que podem provocar este tipo de doenças e isso tem sido identificado em casos raros de linfomas, por acaso não existentes em Portugal, mas noutras partes do mundo. E há, provavelmente, outros fatores de caráter ambiental que, de alguma maneira, contribuem para que estas doenças sejam mais frequentes atualmente do que eram há muitos anos no passado. atrás. Eu penso que há também uma dúvida que surge muito, é pensar se estas doenças, quer as leucemias, quer os linfomas, são hereditárias ou não. Não é óbvio, nem é fácil dar resposta a essa questão. É, obviamente, uma questão muito importante e que é uma grande preocupação da população em geral. Nós temos a presunção de que há determinadas famílias que terão uma constituição genética que torna mais provável o aparecimento deste tipo de doenças. E nós vivemos isso na clínica, de facto. Temos alguns doentes, todos nós, que na história clínica constatamos que há mais do que um membro da mesma família que sofre deste tipo de doença. Mas não é uma doença hereditária, quer dizer, não há nenhum padrão que nos permita dizer que uma pessoa que tem um linfoma vai ter um filho que também tem um linfoma, de forma nenhuma. A outra pergunta desta telespectadora era se, sendo epilética, podia ou não ser dadora. Dadora, quer de sangue, quer de medula óssea, por definição, a maior parte dos centros aceitam pessoas que sejam estritamente saudáveis, porque é uma regra geral. Mesmo que se assuma que uma epilepsia não é transmissível pelo sangue, é uma regra básica de todos os centros de recolha, quer de sangue, quer de medula óssea, que uma pessoa não tenha antecedentes médicos para ser dador. Portanto, eu diria que, de facto, isso não é provavelmente possível. Muito obrigada. Doutora Letícia, embora já tínhamos que continuar esta questão na segunda parte do programa, mas tal como na sequência do que a doutora Inês disse sobre os linfomas, também a sua área de especialidade, as anemias, são uma enormíssima família, não é? De diferentes doenças. Sim, enormíssima, desde a simples anemia por falta de ferro até anemias muito mais complicadas. Portanto, há de facto anemias que são doenças de sangue, como sejam as anemias congénitas, e há depois todo um enorme conjunto de anemias que são uma manifestação de outras doenças e que acompanham outras doenças. Portanto, a anemia, por definição, é uma baixa da hemoglobina acima, é um valor da hemoglobina abaixo dos valores normais, tendo em conta a idade e o sexo, mas pode ser um conjunto enorme, estar associada a um conjunto enorme de doenças. E do mesmo modo, umas são muitíssimo mais graves do que outras, obviamente, como iremos ver na segunda parte deste programa, logo a seguir a um pequeno intervalo que vamos fazer. Até já!